Hoje nós vamos fazer a pasta de leite ninho, a pasta elástica, tá? Você pode usar qualquer leite ninho. Aqui nós vamos usar 3 colheres de leite condensado bem cheio, 1 colher de café de glucose, tá? Essa glucose vai ajudar a dar maciez. Vai ficar bem macia por mais tempo. Não vai ficar aquela pasta ressecada que vai ficar dura logo de cara. Tá? Aqui eu vou misturar para dissolver o leite condensado com a glucose. Nessa outra vasilha, nós temos 2 colheres bem cheias de leite em pó e 4 bem cheias de açúcar de confeiteiro. É sempre o dobro, tá? O açúcar de confeiteiro é sempre o dobro. Pode ser a marca da sua preferência. Estou repetindo aqui, ó, o que eu fiz. Misturei, né, o leite condensado com a glucose, dissolve bem. Tá? E nessa mistura de leite e açúcar de confeiteiro, eu vou acrescentar o CMC, que é o que vai dar elasticidade na minha massa. Tá bom? O CMC, ele é 1 colherinha rasa de café e ele vai ajudar para que essa mistura fique mais flexível. Tá? E quanto mais a gente sovar, mais elasticidade a gente vai ter. A gente vai agregando aos poucos na primeira mistura do leite condensado, tá? E mexendo com a colher mesmo, porque essa mistura gruda bastante. Então, eu vou misturando, vou colocando e vou misturando até ela a massa formar tipo uma bola. Você não deve ter pressa nesse momento, porque é onde muitas pessoas erram e acabam colocando demais, tá? E aí ela vai tomar aquele susto e vai ficar ressecada. Eu vou colocando devagar, aos poucos. O leite dá estrutura, o açúcar ajuda a massa a ficar lisinha. Então, sempre tem que ser os dois misturados. Essa reação de ficar soltando óleo acontece quando você coloca de uma vez, que você dá o ponto muito rápido. Aí ela toma aquele susto e aí acaba ficando dura em vez de ficar macia, ela vai ficar dura demais e vai ficar soltando óleo e você não vai conseguir usar. Vai perder a massa. Inclusive, essa massa eu cubro o bolo com ela também. Tá bom? Ó, vou colocando devagar para a massa ter tempo, ao mesmo tempo de pegar a elasticidade, para ela ter tempo de hidratar. Tá bom? Hidratar com esses ingredientes sólidos. Quando ela estiver no ponto de formar tipo uma bolinha, aí eu vou colocar a luva e vou misturando, né, para não grudar, porque aí eu vou começar trabalhando a massa para ela para ela pegar essa elasticidade que eu preciso. Então eu vou colocando, tá, aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, a massa que vai pedindo sólido, tá? Essa mistura. Se sobrar mistura, você pode guardar num saquinho e utilizar depois, sem problema nenhum. Mas geralmente para essa receita a gente utiliza ela toda. Ó, ela ainda tá grudando. Aí eu vou colocando, sempre polvilhando. É importante deixar a massa descansar quando você não vai usar na hora, que é para ela poder, porque ela continua hidratando mesmo depois que você der o ponto nela, ela continua ressecando. Então é bom sempre deixar grudando um pouquinho para depois, na hora de usar, você terminar de dar o ponto. Quando falta pouquinho para dar o ponto, que você vê que quase não está grudando na hora de você abrir, aí você só utiliza o açúcar só um pouquinho, se precisar. Ó, você vê que nesse ponto, ó, ela ainda está grudando um pouco, porém ela já está formando a bola e não está mais desmanchando. Já começou a encorpar, ela já está bem consistente. Tá? Só que aí, de acordo com o que eu vou sovando, você vê que ela vai grudando um pouquinho e vai pedindo um pouco mais de sólido. E aí eu vou colocando bem pouquinho, só polvilhando, que é para a massa dar tempo de ter essa hidratação. Se eu colocar demais, vai dar essa reação que a gente não quer. Se você for fazer só um pouquinho e for utilizar logo, a glucose pode ser dispensada, né? Mas aí, se você precisar usar depois, aí já não vai ficar tão legal, ela já vai ficar dura demais. Ó, ela vai ganhando elasticidade de acordo com o tempo que eu vou mexendo. Ó, ela não tá grudando, ó, mas você percebe que eu vou mexendo, e aí ela vai
hidratando o sólido e vai começar a grudar. Ó. Vai começar a grudar um pouquinho e aí eu vou colocando mais um pouquinho de sólido. Eu nunca vou até o ponto final assim dela, só se eu for abrir na hora. Provavelmente eu vou usar todo esse sólido. Se eu não for usar na hora, o ideal é que a gente passe uma meia hora para ela poder encorpar mais, tá? Ela vai continuar ressecando depois. Ó, você vê que ela ainda vai grudar um pouquinho. Vai grudar um pouquinho na minha mão, ó. E aí eu vou colocando e vou deixar ela descansar um tempo. Eu vejo que ela está encorpada, mas ela ainda não está finalizada. Esse restinho, ó, vou deixar para eu utilizar depois, se precisar. Vou deixar ela descansar, né? Vou cobrir com um plástico. É importante cobrir, porque senão ela resseca e vai ficar muito dura. Vou cobrir com um plástico e vou deixar ela descansar para na hora que eu for utilizar, que eu for abrir, ela já esteja no ponto ou então precisando de bem pouco açúcar. Vou fazer uma bola. O restante eu vou guardar. Se precisar eu uso, se não precisar provavelmente eu não vou precisar. Vocês podem guardar ela uns 2 dias, né, fora da geladeira, 2 a 3 dias ou mais tempo na geladeira. Tá, aqui eu vou guardar, esperar ela encorpar mais um pouco. Porque aí eu não vou correr aquele risco dela ficar dura demais. Tá. Vou cobrir com plástico. E depois eu volto para mostrar para vocês. Olha aí, voltei. Olha como a massa tá ótima. Se eu tivesse precisando usar agora, provavelmente eu não precisaria colocar o restante dos sólidos, tá? Eu vou sovar para ela me dar mais elasticidade e você percebe que a massa ela tá macia, ela não tá dura. Se eu tivesse naquela hora terminado de colocar o restante dos sólidos e depois desse descanso ela ia ficar uma massa bem dura, difícil de eu fazer esse movimento, ia demorar para fazer esse movimento. De acordo com que ela fosse esquentando na minha mão, né, eu iria conseguir fazer esse movimento já bem depois. E aí, como ela ainda estava um pouquinho mole, ela tá praticamente no ponto de usar. Eu posso até, se eu não quiser usar o açúcar, para polvilhar a minha tábua que eu vou abrir, eu posso utilizar um pouquinho de gordura vegetal na minha mão e já conseguir usar ela de boa. E ela vai ficar uma massa mais perfeita. Olha como, de acordo com a sova, a gente vai ganhando mais elasticidade nela. Sempre guardando, lembrando de guardar no saco plástico. Ó, minha mão, viu? Como vocês viram que ela tá sequinha, não tá grudando. Então, aquele susto dela de ressecar rápido já passou. Agora, não precisa mais colocar aquele restante dos ingredientes sólidos que sobrou. Olha, bem pouquinho, esse grude bem pouquinho aí. Se eu fosse usar agora, eu iria só polvilhar, usar a gordura ou polvilhar na minha pedra, né? Que eu fosse abrir. Eu tenho uma tábua que eu gosto de usar ela. Vou guardar num saco, porque eu não vou utilizar agora. E na hora que eu for utilizar, praticamente já vai estar pronta.